Olá! Começa agora a 25ª edição da Bit Ciência. Isso mesmo, Maria Clara. E nessa edição, vamos pegar carona no mês de novembro. Novembro é o mês do doador de sangue e também da consciência negra. Além disso, temos uma matéria sobre suicídio. Você sabia que o Brasil é o 8º país com maior número de suicídios no mundo? Outro assunto que vamos abordar nessa edição é o golpe chamado Boa Noite Cinderela. Você toma algum cuidado para não cair nessa cilada? Por falar em cuidados, vamos falar sobre as zoonoses e como devemos nos prevenir dessas doenças. Também vamos conferir um resumo do que aconteceu no evento Mídia e Cidade, do programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano da UF. A Bit Ciência está no ar! E a edição começa falando sobre o Boa Noite Cinderela. Esse tipo de golpe, que acontece muito em bares, casas de shows e festas, deixa a vítima entorpecida e sem capacidade de reação. Por isso mesmo, algumas formas de prevenção têm sido elaboradas para que isso não aconteça. É verdade. E além disso, uma pesquisa realizada aqui na UF tem investido em detectar as substâncias nas vítimas que sofreram o golpe, para que elas possam provar isso. Confira na matéria. Nós mostramos aqui no Bom Dia vários flagrantes do golpe Boa Noite Cinderela. Os ladrões dopam uma vítima e depois assaltam a casa dela. O homem disse que foi dopado num bar. Desacordada, a adolescente foi estuprada. Colocavam tranquilizante na O golpe Boa Noite Cinderela é um crime muito comum nas festas. Pessoas usam remédios relaxantes, anti-inflamatórios ou outras substâncias compradas e produzidas clandestinamente para drogar outras e cometer um crime. Será que as pessoas prestam atenção antes de ingerir um drink? A maioria dessas substâncias não tem gosto, elas não têm cor, elas não têm sabor, nada que diga para você que tem ali o que alerte você a presença delas. E isso, quando é adicionado à bebida alcoólica, você tem que ainda ver que existe um efeito do álcool que deprime o sistema nervoso. E essas substâncias, normalmente, elas também deprimem o sistema nervoso, então os efeitos se somam. Então, esse medicamento que, por exemplo, não apagaria uma pessoa naquela dose, junto com álcool, ela pode fazer com que a pessoa tenha uma inconsciência, né? Que ela entre em sono, né? Hipnose e tal. Ou que tenha até um efeito inesperado, porque a gente não tem uma noção exata de dose, né? Do quanto a pessoa bebeu ou do quanto de medicamento foi administrado, né? Essas coisas todas fazem com que, de caso a caso, a dose possa variar. Sempre rola, assim, tipo, um medo, assim, mas o problema é que quando você já tá, tipo, meio alto, assim, você fica com a preocupação mais baixa, assim, então pode acabar acontecendo. Eu me preocupo bastante. Eu tento, tipo assim, quando eu bebo drink que não vem fechado, embalagem, eu tento beber em lugares, assim, que eu vejo que é confiável, sabe? Tenho medo, né, de alguém colocar alguma coisa. Eu fico observando quando a pessoa faz. Não tá relacionado muito a isso não, porque quando eu bebo, geralmente eu não me preocupo com isso. Porque eu bebo geralmente com amigos, então é uma coisa mais íntima e não tem esse problema. Isso. Então, o nosso projeto visa desenvolver uma metodologia para fazer triagem de algumas amostras biológicas e provar se uma pessoa foi ou não submetida, né, a uma droga entorpecente que tirou dela a capacidade de defesa, de julgamento, deixou ela inconsciente. Esse é um tipo de estratégia que muitos criminosos usam, a gente chama até de submissão química de uma pessoa, porque ela fica sem reação e ele consegue o controle completo da pessoa. Então é capaz de levar a pessoa a um caixa eletrônico, ela retirar dinheiro para ele, né? Fazer esse golpe, né, do sequestro relâmpago. E depois essas substâncias, várias delas afetam a memória recente, elas dão amnésia. Então a pessoa depois tem grande dificuldade de relatar como é que era essa pessoa que ela conheceu no bar, as feições físicas, como que as coisas aconteceram. Muitas vezes o agressor deixa essa pessoa num local diferente, numa praça, numa coisa assim, né? E muitas vezes o objetivo disso não é só dinheiro, não se aplica esse golpe numa pessoa apenas para pegar a carteira dela, né? Às vezes é também para praticar crimes sexuais. Então a polícia precisa saber aonde ocorreu a situação, em que horas ocorreu. Depois essa pessoa vai ter material biológico colhido para a gente poder fazer exame. O exame ele é uma prova da investigação criminal, né? Então a gente tem o exame de urina, por exemplo, que a gente deve colher urina até 24, 48 horas após o evento, para a gente ter mais chance de detectar o que foi administrado a ele. Então, a nossa pesquisa aqui, ela está desenvolvendo a capacidade de detecção dessas substâncias em cabelo.
Às vezes a gente vê pessoas que só acordam do golpe 48 horas depois, ou ela então, não, eu não vou na polícia, aí depois de 2, 3 dias um amigo convence ele com argumentos de que seria importante ele ir e tal, não sei o quê. Aí ele resolve já no 3º, 4º dia aí na polícia. Nesse caso, ele já excretou a substância pela urina, ele já eliminou tudo. Então, a gente, nesse caso, teria o cabelo como uma amostra alternativa. Então, 1 mês depois, ele voltaria na polícia. Aquele cabelo que estava dentro do couro cabeludo, 1 mês depois, já apontou, já está fora. E aí, nessa pequena fração de cabelo, a gente consegue detectar as substâncias que foram administradas. Então, essa possibilidade de 1 mês depois você conseguir provar que a pessoa recebeu ou teve exposta a essas substâncias, ela é uma coisa bastante vantajosa para a investigação. A gente está agora na fase de desenvolvimento, né? Esse aqui é um cabelo meu, que eu cortei ano passado. Aí, aqui está o cabelo puro e aqui está depois que ele foi pulverizado em forma de pó. A gente usou esse equipamento aqui, que é um moinho criogênico. Aí a gente pegou o cabelo, congelou em nitrogênio líquido e depois colocou aqui com 2 esferas de zircônio e ele agita muito e aí o cabelo vira pó. Aí depois que ele está na forma de pó, a gente coloca a droga que a gente está querendo analisar, e extrai com solvente e aí vai para o equipamento para tentar ver a quantidade que a gente consegue recuperar. Nós, por enquanto, estamos trabalhando na fase de desenvolvimento do método. Então, no desenvolvimento, a gente trabalha com cabelos de pessoas que não estiveram expostas a essas substâncias. Então, geralmente são aqueles que a gente conhece bem, né? Os parentes, os amigos que a gente conhece, sabe que não usaram cetamina, que não usam benzo, né? E aí a gente coloca a droga nesse cabelo, né? Para simular uma amostra real. Então, desenvolvemos o método, vemos a melhor forma de tirar a droga dali, a melhor forma de identificar, etc. Né? Existe uma parte clínica do projeto, onde a gente vai ter alguns pacientes do Antônio Pedro que já usam esses medicamentos e que vão fornecer as amostras para a gente. Então, isso é uma parte do projeto que a gente está em processo de submeter ao Comitê de Ética. O Comitê de Ética vai avaliar tudo isso. Se nos der o aval, a gente então tem as amostras autênticas, né, para poder trabalhar. Até esse final de semana tinha uma amiga minha que, cara, tinha alguma coisa na bebida dela, porque ela tomou tipo 2 goles assim e ficou muito alta, assim, passando mal. Eu provei também, fiquei um pouco mais alto que o normal. A gente até desistiu de tomar a bebida, então sempre rola preocupação, assim. Já, diversas vezes, em balada, assim. E colocar alguma coisa antes de entregar e tal, mas não direto no balcão ou alguma coisa assim, pessoas aleatórias da festa. E você fez alguma coisa? Cara, não, eu já vi de relance, assim, sabe? Não foi, tipo, ninguém perto de mim ou alguma coisa assim. E quando eu vi também foi mais ou menos em grupo, assim, então não dava pra saber se a pessoa botou maliciosamente ou se botou com consenso da pessoa, não sei. Se presenciasse, com certeza tomaria alguma atitude, falaria ou alertaria a pessoa. Porque eu acho também complicado você ver também não tomar nenhuma postura, entendeu? A pessoa vai tá sendo prejudicada, né, por aquela substância, se você não tomar nenhuma postura perante aquela situação. Visualmente, a gente observa que a pessoa está com um aspecto de embriagada. Você até pensa, e essa daí bebeu demais, e ela sai apoiada por outra pessoa. Então, ela foi vista conversando com aquela pessoa no bar, de repente o pessoal pode achar que ela bebeu muito só e que o cara está levando ela para casa, está apoiando, que é um conhecido dela. Então, é um pouco difícil, a não ser que você conheça muito bem a pessoa, ela esteja com amigos num grupo e que as pessoas estejam observando ela, ela não bebeu tanto assim para estar assim, né? Então, as pessoas vão estar alertas, né, prestando atenção no ambiente. Então, que a gente sabe que esse crime acontece até muito mais comum do que o que a gente vê. Quando a coisa envolve só roubo, muitas vezes a pessoa vai e denuncia na polícia, mas quando envolve violência sexual já é mais complicado. Como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar.
E falando em prevenção, a próxima matéria vai focar as zoonoses. Zoonoses é o nome que se dá para as doenças que são transmitidas através dos animais. E como em tudo relacionado à saúde, é melhor se informar para aprender a evitar essas doenças. Solta a matéria. O ebola é uma doença que tem ganhado espaço nas manchetes pelo mundo todo. Embora não tenha casos no Brasil, a preocupação com essa e outras zoonoses é crescente. Ele pode ser considerado uma zoonose, uma das fontes primárias do vírus são, por exemplo, os morcegos na África e também os primatas, há indícios de que eles estejam envolvidos. Então também é uma doença que vem preocupando, mas que ainda não ocorre no Brasil. A gente tem um sistema de saúde e vigilância que está monitorando possíveis casos, mas ela ainda não é uma realidade. Se a gente mantiver o sistema de vigilância ativo, a gente consegue evitar que ela penetre no país ou, caso ela venha a penetrar, que ela se dissemine. As zoonoses são doenças transmitidas por animais vertebrados para os humanos. Os agentes de controle da zoonose têm um importante papel na prevenção desse tipo de doença. Antônio Marcos de Oliveira é agente da Prefeitura de Niterói. Ele explica como funciona o trabalho de prevenção desse tipo de doenças. A gente pede que os moradores sempre aceitem a nossa entrada, para a gente poder fazer o tratamento. No que consiste o tratamento? A gente fazer buscas de locais que fiquem com água parada, procurando focos e tentar eliminar esses focos. E também trabalho de roedores, né? Ou seja, verificar se tem presença de rato nas residências e fazer o tratamento adequado. As pessoas ainda recusam bastante, elas têm medo do trabalho, elas ficam com medo, elas têm receio. É muito alto ainda o índice de rejeição do agente de controle de zoonoses aqui na cidade. A dengue não é uma zoonose, é uma doença vetorial, tendo como agente transmissor o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue de uma pessoa para outra através da picada. Mas a preocupação com o grande número de casos leva os agentes de zoonoses a procurarem sempre os focos do mosquito. Casas que são fechadas, cujas pessoas não estão toda semana, ficam abandonadas e há alto índice de proliferação do mosquito. É só prestar atenção, não deixa água acumulada em pratinho, toma cuidado com a piscina, faça sempre o tratamento, caixa d'água sempre limpa, manter sempre limpa. A reserva de água dos animais também, trocar pelo menos uma vez por dia, sempre escovando as bordas para evitar que o mosquito coloque os ovos, deposite os ovos nas bordas dos recipientes. Ação simples. Em menos de 10 minutos você consegue eliminar qualquer foco de dengue dentro de sua residência. Em Niterói, algumas zoonoses são muito comuns. A gente também tem a leptospirose, transmitida pela urina do rato. A gente tem também a toxoplasmose, também transmitida pelas fezes dos gatos, dos felinos. A gente tem também o caracol africano. Uma outra doença, essa já relacionada ao gato, é a esporotricose, que ela é causada por um fungo. E ela também vem preocupando a gente, vem crescendo o número de casos em felinos e a gente também já tem bastante casos em seres humanos, inclusive aqui em Niterói também. A raiva também é uma zoonose. Ela é transmitida por um vírus e afeta o sistema nervoso central. A raiva é transmitida para o ser humano através da mordida, arranhão ou lambida de um animal infectado pelo vírus. Não existe aqui em Niterói caso de raiva humana, não existe. Mas ela é uma doença que a gente tem sempre que se preocupar. Por exemplo, entre o ano passado e esse ano a gente já teve 2 casos de raiva em morcegos aqui no município de Niterói. Então a gente tem sempre que ficar monitorando para que essas doenças não voltem a acontecer. Inclusive, todos os anos a Prefeitura faz uma ação de combate à raiva fazendo a campanha de vacinação gratuita. No cachorro, ele vai começar a ficar isolado. A raiva também é conhecida como hidrofobia, ou seja, o animal tem medo de água, ele vai começar a se isolar, vai começar a espumar muito. O morcego também pode transmitir a raiva. E como é que você identifica? O morcego ele é um animal que se orienta através do sonar, radares, ou seja, ele é um animal que não vai bater em local nenhum. Quando o morcego ele começa a bater muito no ambiente, ele começa a cair, não consegue ter orientação para voar, também é um indicativo de que aquele animal possa ter raiva. Outra doença relevante é a leishmaniose, a segunda doença parasitária que mais mata no mundo, ficando atrás apenas da malária. Ela é transmitida através da picada do mosquito palha. Mas um estudo desenvolvido nos últimos 5 anos pela USP comprovou que 2 espécies de pequenos roedores, o rato do mato e o rato preto, são os animais silvestres que carregam naturalmente o protozoário causador da leishmaniose tegumentar americana, que é a forma mais comum em seres humanos no país. Ela é uma zoonose que vem se tornando cada vez mais comum, antigamente ligada às áreas rurais, mas que hoje em dia vem
se urbanizando. Então ela é uma doença que hoje nos preocupa. Vem acontecendo muitos casos em animais, inclusive aqui em Niterói, e há uma possibilidade que no futuro ela chegue às pessoas aqui também. Para eliminar rato, são apenas 2 medidas simples: moradia e alimentação. Evitar entulho, evitar restos de obra. De preferência, durante a noite, tira a ração do cachorro. Se ele comeu, beleza. Se ele não comeu, tira e só repõe na manhã do dia seguinte. É preciso tomar cuidado também com as fezes dos pombos. Entre as doenças transmitidas por pombos estão a criptocose, que pode dar meningite, a histoplasmose, que pode causar doenças pulmonares, a salmonelose, que pode dar distúrbios gastrointestinais, além de dermatites e alergias. Formas de combater o pombo também: moradia, não deixar espaços abertos em telhados entre o forro e as paredes, tentar vedar o máximo possível, e a alimentação também. Se você tem animais, como por exemplo, tem pássaros em casa, evitar deixar a ração deles ali para os pombos não virem a comer. O cuidado com os animais domésticos é muito importante para combater as zoonoses. E não é seguro brincar com animais de rua, porque não se sabe o estado de saúde deles. Na hora de levar as crianças para brincar em parquinhos e praças com areia, a atenção deve ser redobrada para que elas não tenham contato com fezes e urina de animais. Como vocês viram, é muito importante seguir as recomendações para ficar longe dessas doenças. Verdade. E outra dica é, quando for ingerir alimentos em lata, lavar bem a embalagem, ou no caso de bebidas, usar um canudo. Também vimos na matéria a importância de evitar os focos do mosquito na sua residência. Assim como a dengue, outra doença vetorial transmitida pelo Aedes aegypti está começando a assustar o Brasil. É a febre chikungunya. Os sintomas são parecidos com os da dengue, e o tratamento é feito com analgésicos e antitérmicos, para aliviar os sintomas. Manter o doente bem hidratado é medida essencial para a recuperação. Também vale lembrar que o importante é combater os mosquitos, não deixando água parada em nenhum lugar da sua casa. E ainda focando na saúde e lembrando o que foi dito na abertura desta edição, novembro é o mês do doador de sangue. As campanhas nos hospitais para a doação de sangue estão a todo vapor, não é mesmo, Maria Clara? Estão sim, Lucas. A galera está fazendo bonito nessa campanha, mas podemos fazer ainda mais. Doar sangue é um belo gesto e pode salvar vidas. Por isso, o exame tem várias restrições e alguns pré-requisitos, por questões de segurança. Com certeza. Vamos acompanhar a matéria? Você já pensou em ajudar a vida de alguém? Isso pode ser feito de uma forma bem simples. Basta você ir a um hemocentro e gastar em torno de 20 minutos para doar seu sangue para alguém que está precisando. A minha família sempre doa sangue, sempre ouvi meu pai falando que doava sangue, a minha irmã, e aí eu sempre tive vontade de doar. E aí quando eu fiz 18 eu comecei a doar. Tive um pouquinho de medo na hora que fui doar pela primeira vez, não sabia como é que era e tal, mas dói bem menos que tirar sangue normal para fazer exame, não sei explicar porquê. E é muito legal, assim, você sai de lá tipo, caraca, fiz alguma coisa, sabe, na vida de importante, ajudei alguém. A pessoa, para se candidatar à doação de sangue, ela tem que ter entre 18 e 70 anos atualmente, né? Sendo que menores entre 16 e 18 anos podem efetuar a doação com autorização dos pais. Tem que pesar no mínimo 50 quilos, tá? E tem que estar em boas condições de saúde. Antes de doar, a única coisa que a gente recomenda é que ela tenha tido, né, uma boa noite de sono. Ela não deve vir em jejum, ela deve fazer uma alimentação, mas a gente pede para se evitar alimentação muito gordurosa, porque aí pode prejudicar a doação. Quando a pessoa chega ao hemocentro, ela preenche um formulário e passa por uma triagem para saber se ela tem condições de efetuar a doação de sangue. Se ela tem alguma doença prévia, se ela toma algum medicamento, alguma coisa que possa contraindicar a doação. Então ela passa por essa avaliação. Também é feita avaliação de peso, pressão arterial, dosagem de hemoglobina, para ver se a pessoa está apta a efetuar a doação. Se ela estiver apta, passando por essa triagem, ela estiver apta, então ela passa para a efetuar a doação propriamente dita, né? Então nessa doação é feita uma coleta de uma bolsa de sangue, em torno de 400 a 450 ml de sangue, que é retirado, né, na coleta do doador, e são coletadas também amostras para a realização de exames laboratoriais, né? Então é feita a tipagem sanguínea, são feitos vários testes sorológicos, né, para hepatite B, para hepatite C, para sífilis, para AIDS.
Então é feita toda uma bateria de exames para ver se esse sangue tem condições realmente de ser transfundido no paciente. Ajudar as pessoas, saber que eu estou ajudando alguém num momento difícil. E assim, eu dou desde os 18 anos. Então essa é a minha prioridade, é ajudar quem não está podendo no momento ter o mínimo. Eu sempre dou desde o começo do ano passado. E o que motivou o senhor a doar? Ajudar as pessoas, ninguém me falou nada, só para ajudar as pessoas mesmo, que eu vejo muito na televisão, negócio para doar, pedindo ajuda para quem doa. Depois da coleta de sangue, ela vai então receber um lanche, né? Porque tem ela fica em observação por um período de 15 minutos, no qual ela faz um lanche e depois então é liberada. A gente recomenda que a pessoa receba bastante líquido, né? Ingira uma quantidade maior de líquidos para repor o volume que foi retirado. E que não pratique esforço físico intenso, que não carregue peso no braço onde foi efetuada a doação, porque corre o risco de fazer hematoma. Então, mas fora isso, a pessoa pode exercer suas atividades normalmente. E depois de 10 dias úteis, esses exames que foram realizados, né, tanto de tipagem sanguínea quanto de exames sorológicos, eles são liberados para o doador, né, pegar aqui na nossa recepção. Segundo a OMS, no Brasil, a doação de sangue ocorre nos serviços de hemoterapia, públicos e privados, onde são realizadas aproximadamente 3,7 milhões de coletas de sangue por ano, um número que ainda é pequeno. Olha, aqui a gente é muito flutuante, tá? Mas a gente tem uma média diária de 20 doações. Como flutua muito, né? A gente gostaria de aumentar este pool de doadores se a gente efetuasse de 30 e poucas doações por dia para a gente atender as necessidades do hospital e eventualmente alguma coisa que a gente cede para outros hospitais, a gente poderia fazer isso com mais facilidade, com mais folga, porque eventualmente a gente tem falta de sangue no hospital. Não deixe de doar. Você pode vir ao Hospital Antônio Pedro, no Hemonite, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. É necessário levar um documento de identificação com foto. Sua doação pode ajudar a salvar a vida de alguém. E se a pessoa quiser se tornar um doador regular, né, ela pode doar sangue, se for mulher, com intervalo de 3 em 3 meses, né, um intervalo mínimo de 3 meses entre uma doação e outra, e se for homem, com intervalo mínimo de 2 meses. E o meu tipo sanguíneo, ele é um pouco raro, é o negativo, então eu acho que é mais importante ainda. E aí, tipo, de 4 em 4 meses eles mandam um recadinho lá, você já pode doar sangue, aí eu vou lá, né, faço a minha doação, faço a minha parte e tento sempre levar a galera também, tento sempre levar alguém junto comigo para doar. Como você viu, doar sangue é muito importante, mas não é tão simples. Você já fez sua parte e doou sangue? O Lucas e a Tamires, nossos companheiros da Beats, até tentaram doar, mas infelizmente não passaram na triagem. Uma pena mesmo. Não perca essa chance de ajudar alguém. Doe sangue. Isso aí, galera. Vale muito a pena. Agora vamos fazer uma rápida pausa e voltamos daqui a pouco com mais Beat Ciência. Não saia daí. E voltamos do intervalo com mais Beat Ciência. A próxima matéria que vamos ver traz um assunto sério e delicado, o suicídio. Sim, você sabia que o suicídio é um dos maiores causadores de morte no mundo? E os jovens lideram as estatísticas do número de mortes no Brasil e em outros países.
É um assunto complicado, mas é fundamental falar sobre essas questões. Com certeza, Lucas. Confira a matéria. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam anualmente no mundo, ou seja, uma a cada 40 segundos. A maioria dos suicídios no mundo ocorre na Ásia, que reúnem até 60% do total. A China, Índia e Japão, devido às suas enormes populações, somam 40% de todos os suicídios que são cometidos no mundo. Mas não pense que o Brasil está longe no ranking. Ele é o 8º país com mais suicídios por ano, com 11.821 casos em 2012. A tristeza pode ser também um problema de saúde, né? A tristeza, por exemplo, a tristeza melancólica, que aí talvez é mais do que a depressão, e que pode ser muito grave para um sujeito, pode levar esse sujeito à morte, né? Ele não aguenta mais e se precipita pela janela, né? Se mata, né? A depressão como problema de saúde, assim, de alguns quadros orgânicos ligados à depressão, mas a depressão que a gente encontra hoje em dia, há um problema hoje em dia que é o fato de que há toda uma ideologia hoje em dia, é muito forte, uma pressão, né? Que a gente relaciona muito a uma ideologia neoliberal, né, em economia, etc., que é o quê? A que você tem uma performance máxima, ou seja, que você tenha uma competência, um rendimento, né, extraordinário, você ganha por pontuação, por exemplo, e as pessoas são muito, quando atingem esses rendimentos, o que se diz? Isso, a culpa é sua, você não se esforçou bastante, você é um preguiçoso, etc., né? Procuro chegar perto, encostar, sentir seu cheiro. Mas quando vejo, você está em cima de um muro, enroscado no emaranhado de fios elétricos. Olho de novo e vejo que sou eu que estou em cima do muro. Eu mexo nos fios, buscando tomar um choque. E caio do muro bem alto e morro. Mas conheço muitas pessoas, né, que já se sentiram assim, né? Pessoas da família. Todo mundo se sente triste algum dia, né? Por ficar duro me deixa triste. Eu acho que é as expressões do dia a dia mesmo, né? Muita coisa e questão de trabalho, trânsito, isso aí acaba deixando muita gente deprimida. Eu já fiz tratamento para depressão. Porque geralmente eu trabalho em comércio, né? Trabalho em comércio, às vezes a gente rende menos durante um dia e a gente fica entristece. Eu tive um acidente com meus filhos, quase perdi meus filhos e minha filha ficou muito debilitada, uma menina de 19 anos teve que recomeçar a andar, falar e tal. Então eu vivi toda uma situação de estresse intenso e que depois hoje, quando tudo está resolvido, eu ainda tenho que tomar antidepressivo porque foi a sequela que ficou da situação que eu vivi. Então, eu acho que todo mundo em algum momento se sente um pouco deprimido, né? Porque eu acho que todo ser humano é normal de sempre ter algum problema, né? Eu procurei logo uma orientação médica. Aí o médico me receitou o remédio, aí comecei a fazer tratamento com a psicóloga também, tipo uma terapia. Hoje em dia eu estou bem. Eu acho que as estratégias de prevenção na maioria das áreas são um fracasso. Eu acho que você tem que dar melhores condições de vida para as pessoas. É a melhor estratégia. Você tem que oferecer para as pessoas assim, outros modos de lidar com esse insuportável. Por exemplo, a arte é uma maneira de lidar com isso. A arte, o pensamento, né, o estudo, né, você construir alguma coisa, né? O amor também, né? Há pessoas que necessitam entrar em contato com alguém. Algumas ações, como escutar mais os problemas dos outros, pode ser considerado uma forma de prevenção. Pensando nisso, o Centro de Valorização da Vida, CVV, oferece um ouvido amigo para as pessoas que ligarem e quiserem falar sobre qualquer assunto. Esse atendimento, eu digo que é baseado assim numa conversa amorosa, que tem uns elementos básicos. É uma conversa que tem por base o respeito ao outro quando ele está
conversando conosco. A pessoa encontra o não julgamento, né, a não crítica. Com isso, a gente estabelece um momento em que a pessoa fica assim mais à vontade para conversar sobre aquilo que ela deseja. Às vezes é uma coisa que a pessoa não tem coragem de falar para o familiar, para um amigo, e a gente acaba sendo um amigo provisório deles, né? Naquele momento ali, a gente é um amigo deles que está ouvindo tudo que eles não conseguem, né, dizer muitas vezes por medo, né? Pela questão da aceitação, da não aceitação das pessoas, né? Então aqui a gente tem está sempre disponível. A gente acredita que ela vai se esvaziando de uma tensão, de uma necessidade de desabafar. O CVV existe em vários lugares do Brasil e o atendimento pode ser feito pelo número 141. São cerca de 70 postos, alguns atendem 24 horas por dia. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar da seleção para ser voluntário. É feito um treinamento para saber se o voluntário tem o perfil para fazer o atendimento. Tem que ter uma disponibilidade interna para se doar ao outro, né? Isso aí é fator preponderante, entendeu? Sem isso não dá para prosseguir, né? A pessoa é convidada a se refletir, se rever, né, em muitas questões, porque a gente se coloca no telefone para receber o outro como ele é. Se nossas questões pessoais interferir, né, então a ligação não tem fundamento, né? Eu vou entrar no julgamento, no pré-julgamento, na discriminação, né? Várias, né, questões que implicariam em deixá-la livre para ela se manifestar, né? Então é fundamental isso, essa disponibilidade interna de se rever. O CVV de Niterói costuma receber em torno de 50 ligações por dia. Eles se mantêm com doações dos próprios voluntários, mensalmente, e com eventos para arrecadar fundos. Todo mundo pode doar. Como vimos na matéria, ouvir os outros pode ser uma forma de ajudar. Verdade, Lucas. Quem nunca passou por uma situação que pareceu impossível de superar? Acho que ninguém, Raíssa. Mas vamos sair um pouco desses assuntos tão tristes e difíceis e falar agora sobre o seminário Mídia e Cidade, diálogos multidisciplinares e comunicacionais. O título é grande, mas o importante foi ver gente que veio de todo o país discutir durante 3 dias a relação mídia e cidade. Quem organizou o evento foi o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, o PPGMC. As palestras aconteceram no Campus Gragoatá nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Confira agora alguns dos principais momentos do seminário. O 5º Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano contou com apresentações de grupos de trabalhos e mesas de debate com palestrantes como João Pissarra Esteves, da Universidade Nova de Lisboa, que fez a conferência de abertura. Esse ano, o evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano aqui da UF, o PPGMC, ocorreu nos dias 10, 11 e 12 de novembro e o tema foi Mídia e Cidade, Diálogos Multidisciplinares e Comunicacionais. Esse é um 5º seminário que a gente já vem realizando seminários antes da criação do programa, tá? E a proposta, enfim, ela é sempre divulgar as pesquisas que a gente faz, embora a gente não esteja se apresentando, mas o tema do seminário, as pessoas com quem a gente dialoga, que a gente traz aqui para o seminário, tem a ver com as pesquisas que o próprio programa desenvolve. Então é uma forma, primeira, de divulgar essa nossa pesquisa. E a segunda importância do seminário é justamente trazer pessoas que tenham, embora trabalhando com temas correlatos aos nossos, que tenham visões diferentes, com que a gente possa dialogar, que a gente possa aprender, que a gente possa criar uma interlocução de uma pesquisa futura. No último dia de evento, houve a conferência magna com o sociólogo Michel Maffezoli, da Universidade de Sorbonne, que esbanjou simpatia e debateu sobre a pós-modernidade. De bagagem inútil. Vamos deixar pela estrada uma série de bagagens inúteis. Le rêve, o sonho, le jeu, o jogo, la fête, a festa, etc. Tous ces éléments, il ne dit pas comme ça, il dit le ludique, le festif, l'onirique. O lúdico, o festivo, o homérico, tudo isso. Onirique. Onírico. Qui sont des bagages humains, des paramètres humains. São as bagagens do parâmetro propriamente humano. Mais la métaphore qui dit, on les laisse sur le bord de la route. A metáfora diz que vamos deixando isso pelo caminho. Et ce pour que, justement, on puisse avancer plus vite, en quelque sorte. E assim poderíamos avançar mais rapidamente. Voilà ce qu'est le rationalisme. Aí está o que é o racionalismo. Je me fais bien comprendre.
dans la multiplicité, je fais exprès d'employer le mot paramètre, dans la multiplicité des paramètres humains. Então, de uma multiplicidade de parâmetros humanos. Ce qui va être la spécificité moderne. O que vai ser a especificidade moderna. C'est d'en choisir un. É escolher um só desses parâmetros. La raison. A razão. E antes de terminar essa edição, não podemos deixar de falar de uma data tão importante. Nesse mês de novembro, dia 20, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Trata-se de uma homenagem a Zumbi dos Palmares, e a Beats também preparou a sua reverência ao grande lutador e a todos que combatem a discriminação e o preconceito racial. E ninguém melhor para representar tantas pessoas que não se calaram diante das injustiças do que o ator, teatrólogo, pintor, cineasta e poeta Solano Trindade. Sem dúvida, um de seus maiores legados é mesmo a poesia. Com vocês, Solano Trindade e os alunos do IACS na homenagem da Beats ao Dia da Consciência Negra. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. Que foi que fizeste, mano, pra falar assim? Plantei os canaviais do Nordeste. E tu, o que fizeste? Eu plantei algodão nos campos do Sul, pros homens de sangue azul, que pagavam meu trabalho com surra de cipó-pau. Basta, mano, pra eu não chorar. E tu, Ana, conta-me tua vida, na senzala, no terreiro. Eu cantei embolada pra assim a dormir. Eu fiz tranças nela pra assim a sair. Tomando cachaça, servi de amor. Dancei no terreiro pra senhorzinho. Apanhei surras grandes, sem mal eu fazer. Eita, quanta coisa você tens a contar. Não conta mais nada pra eu não chorar. E tu, Manuel, que andastes a fazer? Eu sempre fui malandro, tia Maria. Gostava de terreiro como ninguém. Subi pro morro, fiz sambas bonitos, conquistei as mulatas bonitas de lá. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. 20 anos após a abolição da escravatura, no dia 24 de julho de 1908, nascia Francisco Solano Trindade, filho de um sapateiro mulato e uma doméstica cafusa. O recifense era pobre e vivia em uma época difícil para os seus, mas foi capaz de contrariar o determinismo social e econômico para se transformar em um dos ícones da cultura brasileira. Foi cineasta, ator de cinema, homem de teatro, militante e, sobretudo, poeta. Morreu no Rio de Janeiro em 1974. As poesias de Solano estão repletas de ritmos, costumes e religiões africanas, além de mitos e lendas do povo negro. Em Pernambuco, ele criou a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileiro. No Rio Grande do Sul, o Grupo de Arte Popular. E no Rio de Janeiro, o Grupo de Dança Brasiliana, o primeiro Congresso Afro-Brasileiro, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, além dos teatros Popular Brasileiro e Folclórico Brasileiro. E chegamos ao fim dessa edição, mas você pode continuar com a gente na internet. Isso mesmo, é só acessar www.bitsciencia.uf.br. Lá você pode ver as matérias dessa e de outras edições. Confira também nas redes sociais. Veja o Facebook, Twitter e o Instagram. Aguardamos você. Até a próxima. Tchau, tchau.